estamos de volta aí ao nosso segundo vídeo, depois da apresentação, do nosso canal Cultura Jurídica, uma análise empírica do direito. Para quem não me conhece, meu nome é professor Marco Aurélio, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Então eu queria trazer aqui alguns temas para a gente discutir. Bom, eu queria trazer hoje aqui uma discussão muito interessante, que é sobre o devido processo legal. É um dos meus trabalhos mais importantes de pesquisa sobre o direito processual penal. E essa questão é uma questão muito interessante, por quê? Porque o direito brasileiro, ele recorrentemente importa institutos de outros sistemas jurídicos. Só que ele importa aquele instituto, talvez para dizer que é tão democrático quanto, talvez aí por achar que esse instituto é bom naquele país. Não importa o sistema inteiro, importa o fragmento, importa uma engrenagem, que muitas vezes quando chega aqui ela não se encaixa muito direito, ela tem que sofrer as suas transformações e acaba perdendo total identidade com aquele instituto de origem. Uma das questões que eu abordo nesse livro é a cláusula do devido processo legal. Quando a gente pega os manuais de direito, seja manuais atuais ou de autor antigo, uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção foi que todos eles colocam a cláusula do devido processo legal ao lado de uma cláusula que vem do direito anglo-americano chamada Due Process of Law. Essa cláusula Due Process of Law tem o mesmo sentido, né, na tradução de devido processo legal. Mas será que é a mesma coisa? Será que são tão equivalentes quanto os nossos juristas querem? E aí foi esse estudo que eu realizei em uma perspectiva comparada, mas não do direito comparado. O direito comparado, ele sofre de alguns problemas metodológicos. Então, eu me vali da antropologia, da comparação através do método antropológico. E qual é a grande diferença? É que a antropologia ela compara por diferença. Normalmente o direito está comparando por igualdade. A comparação por diferença é aquela que nos permite compreender o instituto a partir daquele sistema. Não cometo o erro, por exemplo, de projetar aquilo que eu acho que o sistema é e aí produzir uma interpretação completamente equivocada. Bom, mas vamos falar aqui do devido processo legal. Talvez de outra oportunidade eu falo mais sobre esses aspectos metodológicos, que também é um tema bem interessante. Bom, o devido processo legal brasileiro, ele vai estar aí na nossa Constituição, no artigo 5º, que vai dizer que todos têm o direito ao devido processo legal. Também está na Constituição norte-americana que todos os cidadãos americanos têm o direito ao due process of law. As pessoas acusadas nos Estados Unidos, no Canadá, têm o direito ao due process of law. É a tradição anglo-americana, na qual o Brasil está sempre se espelhando para construir seu direito. O que significa due process of law? Primeiro, que o due process of law é um direito subjetivo do acusado e disponível do acusado. O acusado, ele vai solicitar o devido processo legal ao Estado, ele pede o devido processo legal ao Estado. E quais são as situações que ele pede o devido processo legal? As situações em que ele se declara inocente, em que ele fica em silêncio. Essas duas hipóteses vai produzir o julgamento pelo trial by jury, que é o julgamento pelo júri. O processo anglo-americano é o julgamento pelo júri. E o júri é um direito das pessoas acusadas. Então, é mais ou menos assim, da seguinte forma. A acusação lhe imputa um fato típico, diz que você praticou determinado crime, e aí você vai falar, opa, eu não pratiquei esse crime, eu me declaro inocente. Meu argumento é de not guilty. Eu não sou culpado, eu sou inocente. Então, o Estado que vai se submeter
ao processo. Não é o réu que se submete ao processo, é o Estado que se submete ao processo, que é um conjunto de regras que norteiam um procedimento e a produção da verdade. Então, por exemplo, quando a gente vê nos filmes, nos julgamentos aí norte-americanos, tem vários exemplos aí, né, no cinema, muito interessantes por sinal, a gente vai perceber que em determinado momento há a possibilidade de um acordo oferecido pela acusação. Como é que é isso? Olha só, o réu ele tem essas possibilidades de dizer que não é culpado, de ficar em silêncio, e também uma outra possibilidade, de negociar a sua culpa. Por que ele pode negociar a sua culpa? Por que ele pode negociar a verdade no processo? Porque o processo é um direito seu, é um direito subjetivo. Quando se traduz due process of law para devido processo legal, na tradição anglo-americana esse devido, esse due, qual é o sentido disso? O sentido é que o Estado lhe deve, devido de dívida. O Estado lhe deve o processo caso você seja acusado. Então, você vai reivindicar o processo quando você se declara inocente. O processo jurídico anglo-americano, então, ele somente se estabelece por pessoas que se declaram inocentes. Por isso que o processo é orientado pela presunção de inocência. Então, caso o Ministério Público, na verdade, lá não tem essa mesma categoria, né? É o DA, mas caso a acusação ela proponha um acordo, você estará renunciando ao seu direito ao processo. O direito que o Estado lhe dá. O direito ao processo. Que pode ser feito a qualquer tempo antes da sentença, antes do veredito. Você, acusado, pode negociar a verdade, a sua culpa, a qualquer tempo e acabar com aquele julgamento, interromper aquele julgamento. Por quê? Porque é um direito subjetivo seu. Então, por exemplo, imagina que a acusação vai, né, lhe imputar o crime de tentativa de homicídio. Mas aí, ao mesmo tempo, ela pode fazer uma proposta para você. Olha, se você assumir a culpa, se você desistir de exercer o seu direito ao devido processo legal, eu, ao invés de te acusar de tentativa de homicídio, eu vou te acusar de um crime menor. De um crime menor que vai produzir uma pena menor. Pode ser uma lesão corporal. Você concorda? E aí é uma faculdade do acusado concordar ou não. É um direito dele concordar ou não em fazer esse acordo. Mas uma vez que ele faz esse acordo, vai se realizar uma audiência perante o juiz, na qual ele vai falar um Estado norte-americano versus você, né? E aí ele vai perguntar, como é que você se declara a respeito do crime de lesão corporal? Ou seja, aquele crime que você já estabeleceu um acordo com a acusação. E aí você vai dizer, eu me declaro culpado. Você negociou a culpa, você negociou a verdade. Claro que se você não quiser negociar a culpa porque você tem convicção da sua inocência, então você, no direito anglo-americano, vai exigir que o Estado lhe dê o processo, que a acusação se submeta às regras do processo. E ela vai ter que produzir a prova com uma série de regras. Mais tarde, a gente pode falar aí em outro vídeo como é que é essa construção da verdade no processo anglo-americano. E como é que é no processo penal brasileiro? No processo penal brasileiro, primeiramente, você tem um inquérito policial, que é um procedimento todo descrito pela doutrina como um procedimento administrativo, sem as garantias do contraditório e da ampla defesa. Há uma defesa, obviamente, mas ela não é ampla e não há o contraditório, ou seja, você não pode ficar contra-argumentando as coisas que vão chegando ao inquérito. Fim do inquérito, ele é enviado para o Ministério Público, que junta uma peça chamada denúncia e instaura o processo. Essa denúncia, ela se instaura com 2 requisitos: indícios de autoria e materialidade. O juiz, ao receber este processo, ao receber esta denúncia, ele vai analisar se realmente estão presentes indícios de autoria, indícios de que você praticou o crime e materialidade.
prova do fato. E aí então ele dá um despacho, recebo, cite-se. Esse despacho é um ato decisório, que reconhece que a acusação preencheu uma série de formalidades legais, entre elas de que há indícios de que você praticou o crime e de que você é o autor do crime e de que há provas mínimas quanto a isso. Ou seja, quando a gente olha esse desenho do processo brasileiro, a gente percebe, primeiro, que o processo não tem essa mesma configuração de direito das pessoas acusadas. Nas ações penais públicas incondicionadas e nas condicionadas à representação, o direito, então, de instaurar um procedimento criminal é do Estado. E você vai ter direitos, dentro desse processo, a se defender, a produzir provas, a contra-argumentar, ou seja, a exercer o seu contraditório, mas dentro de um processo que pertence ao Estado. Então você passa a ser um sujeito desse processo. Ao contrário da tradição anglo-americana, que quem se sujeita ao processo de acusação, aqui quem se sujeita ao processo é o réu. Então, quando a doutrina pega essas duas categorias, devido processo legal e due process of law, e colocam como equivalentes, e colocam lado a lado, ela tenta fazer uma comparação por semelhança. Esses institutos, eles são completamente diferentes. Esses institutos não se relacionam de maneira nenhuma e não merecem, estar lado a lado, porque eles são oriundos de tradições jurídicas diferentes, de culturas jurídicas diferentes e de matrizes de sensibilidades jurídicas completamente diferentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É lógico que ele foi elaborado aí de uma forma bem sucinta sobre o tema, mas se vocês gostaram, por favor, dá um like aí para a gente continuar esse trabalho e também podem fazer perguntas que a gente continua o debate aí posteriormente. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.